Tá bom, galera? Bom, na aula passada a gente começou a falar, aí para quem assistiu, se não assistiu, vê lá minhas publicações sobre a vinda de Mashiach e os seus sinais, a gente começou a falar um pouquinho sobre o que o Zohar HaKadosh, o livro sagrado e profundo do Rabbi Shimon Bar Yochai, o rabino que escreveu a tal famosa que a gente chama de Kabbalah, mas na verdade o seu livro fundamental é o Zohar, sobre os sinais da vinda de Mashiach. Tá certo? E hoje eu gostaria de entrar com vocês em detalhes, tanto sobre os 15 sinais que estão unidos aí à geração de Mashiach, que a gente entende que é a nossa geração, e também vamos unir isso à guerra de Gog e Magog. Vamos começar. Bom, pessoal, tem dois livros aqui que hoje a gente vai estudar, vai mostrar eles. Um é Israel, o Florescimento, é um livro muito especial do Rav Shimshon Brisker, Rosh Yeshiva aí da Sharidat. Ele tem aí mais de 20 livros, esse é um deles. Tem a parte 1 e a parte 2, da qual ele fala sobre as profecias da vinda de Mashiach. É um livro super interessante. A gente vai estar aí dando uma pincelada nesse livro um pouco hoje. Mais ainda, e já desde o começo, a gente vai estudar sobre esse livro Os Dias Estão Chegando. Também é um livro que você pode comprar na editora Sefer, tá bom? Nenhum desses livros é obra minha, não ganho lucro nenhum. Aqui eu só estou mostrando para vocês livros que a gente pode estar estudando e comprar na editora Sefer. Esses Dias Estão Chegando é do Rav Israel Tauber, conhecido como Rav Rabinos de Mussar, de estudos de ética e crescimento pessoal da nossa geração, tá bom? E eu quero já começar a trazer aqui sobre os 15 sinais que a Guemará traz para a gente no Tratado de Sanedrin. É um tratado que fala sobre, sobre jurisdição, ou seja, toda a lei jurídica do povo judeu. Lá se fala quantos rabinos tem que ter para cada caso específico. Inclusive, aí uma curiosidade para você que está assistindo, a gente sabe que a Constituição Ocidental ela é extremamente baseada na Guemará, no estudo em cima da nossa Torá oral chamada Guemará, ela que deu origem aí à Constituição que existe em todo o Ocidente. Tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro sinal da qual a gente fala que através dele a gente sabe que está na geração de Mashiach. A gente fala Hutzpah e Esgeh. O que é Hutzpah e Esgeh? Hutzpah é cara de pau, sem vergonhice. A gente vê hoje em dia uma coisa, a falta de vergonha que a gente encontra hoje no mundo, tá certo? Tanta falta de vergonha no sentido político, você vê que as pessoas já não têm mais medo de mentir, já não têm mais medo de fazer promessas, e justo aquele possível político verdadeiro que aparecer aí para você e começar a falar coisas simples que ele pode mudar no Brasil, a gente sabe que normalmente esse cara não vai ser eleito. Porque o gostoso mesmo hoje em dia é ouvir mentira. Porque por um lado ninguém gosta de ser enganado, mas por outro lado é gostoso ouvir promessas grandiosas, e uma boa imagem, e um cabelo bonito, e um gel, e uma boa edição do vídeo. É isso que as pessoas hoje em dia estão procurando. Então é incrível como a gente é enganado hoje em dia com a sem vergonhice. Tá certo? Ela está conectada principalmente à liderança, né? Um pensamento judaico que existe é, quando você quer conhecer alguém, dê a ele o poder. Quando você dá o poder ao ser humano, você percebe realmente as características dele, os defeitos dele. Então a gente vê também aqui a Hutzpah, a cara de pau, sem vergonhice, tomando conta da nossa geração. Tá certo? Pessoal, você que pode estar perguntando, mas sem vergonhice sempre existiu? É uma boa pergunta. A resposta é que a ideia não é você somente pegar aqui uma coisa ruim. A gente quer pegar os 15 sinais e unir eles de uma vez só na nossa geração. Por isso que a gente, ficando atento, a gente vai ver com muitas coisas interessantes. Tá? Felipe Benchaia, uma ótima boa tarde, boa noite aí. Bom, me fala depois se está continuando a cair para você. Renato Pacheco também. Shalom, shalom. Vamos. Tá ótimo, pessoal. Vamos continuar aí. Tá certo? Ok. Eu vou tirar aqui o som. Pronto. Ok, pessoal. Talvez para algumas pessoas aí, eu não sei se caiu, tá bom? Mas eu acho que a gente está de volta aí para todo mundo. Tá bom, galera? Vamos lá. Se você quiser, sim.
Pessoal, segundo sinal, inflação com recessão. Como a gente sabe, a partir do momento que a gente tem inflação, a gente também não pode ter recessão. Quando você tem recessão, então é porque a gente está normalmente sem inflação. Normalmente esses dois conceitos não andam juntos. Inflação e recessão é o segundo sinal que a Torá fala que vai acontecer na geração de Mashiach. Por mais que exista abundância, por mais que o mercado produza de uma forma imensa, tanto em quantidade, qualidade, né, super variedades, ainda assim os produtos vão encarecer. Ou seja, passando aí por uma possível contradição. Se cada vez mais as empresas estão ricas, cada vez mais as pessoas estão... Quem vende, né? Que são os poucos, né? Que normalmente agem, muitas vezes, infelizmente, conseguem ter um sucesso aí de um quase monopólio em cima de alguma marca. A ideia seria o quê? Vão baratear. Não é verdade. Você que tem um smartphone, seja qualquer marca, iPhone, você vê que a cada iPhone novo vai ficando mais caro. A cada smartphone ficando mais caro. Mas se cada vez você tem um público maior, e cada vez mais que você compra matéria-prima em maior quantidade, porque tem mais gente buscando o seu produto, não deveria baratear. Mas não. Ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de produto, também aumenta a inflação. Ou seja, uma coisa inicialmente contraditória, mas bem específica aí, tá bom? E especial que acontece na nossa geração. Tá bom? Boa noite aí também para Ana Cláudia Matsumoto. Pessoal, terceira coisa é o vinho viciante. A Guemará, quando ela fala de vinho viciante, ela não está falando especificamente do vinho, mas o vinho é uma das coisas, que as pessoas vão ter uma ambição desleal, desproporcional com a vida que elas já têm. Ou seja, há 50 anos atrás, a pessoa jogar um prato de sopa fora já era uma atitude inesquecível. Como você vai jogar um prato de sopa fora? Hoje em dia, quem não joga comida fora quando sobra, infelizmente eu falo isso, é até estranho, ele é visto como uau, tem que ganhar um prêmio Nobel. Então a gente percebe que a facilidade hoje em dia de você desprezar a abundância que a gente vive é muito grande. Porém, na geração de Mashiach, que a gente vê que é a nossa geração, o vício em cima da abundância, o vício em cima de uma vida que só vem só a bel prazer, que as coisas só vêm de graça, ele vai ser um amor incrível. Certo? Você vai trabalhar de casa com ar-condicionado, só no computador, vai mexer com investimento, não sei o quê, e você vai dizer e vai sentir que a tua vida está uma droga enquanto você não tiver o carro novo. Quando você tiver o carro novo, a sua vida vai ser uma droga enquanto você não tiver um iate, um jatinho. E aí cada um com a sua mente, com o seu ambiente de convivência, vê como é que o nosso mundo está ficando louco em relação à questão do conceito riqueza. Riqueza pessoal ou a riqueza espiritual. As pessoas estão extremamente perdidas. Hoje em dia a gente não quer mais uma geladeira com comida, a gente quer uma geladeira que esteja cuspindo comida para fora para sentir que tem alguma coisa em casa. O vinho é um dos detalhes, certo? Porque o vinho ele também está conectado ao fato de que, está escrito na geração de Mashiach, o fruto em Israel ele vai ter muito sucesso, é uma verdade, mas ainda assim o preço não vai ser proporcional ao vinho. Ou seja, por mais que vai ter vinho abundantemente, os preços também vão ser caros, assim como pelo mundo afora. Tá bom? Quarto sinal, pessoal da Guemará, ateísmo governamental, que é chamado de Malchut Shete Parleminut. Em hebraico significa um governo que se transformou em heresia, um governo ateísta. E a gente vê, hoje em dia, na maior parte do nosso mundo que a gente habita, um governo extremamente ateu. Um governo que a ética e a moral estão sendo perdidas, certo? Parlamento do Canadá discutindo iniciais de zoofilia, Conselho de Ética da Alemanha, como saiu numa revista da Globo essa semana, que estão discutindo sobre permitir relação matrimonial entre mãe e filho, entre irmãos. É uma nojeira. E isso tudo vem de um governo de pessoas que estão representando o poder judiciário. Pessoas que não têm o mínimo de ética e moral. Pessoas que elas não têm o mínimo de conceito de Deus na vida dele. Então ele não consegue ter temor a nada. Porque ele se considera o próprio Deus da situação. Então, ateísmo governamental é uma situação que a gente vê muito. Infelizmente, a gente também vê no Estado de Israel, por mais que a gente tenha aqui uma vida milhões de vezes melhor do que em muitos outros países. Graças a Deus nós temos aqui muito que agradecer a Hashem, tá certo? Mas também a gente tem
aí não só o direito como a obrigação de estar sempre analisando o que está em volta da gente. A gente vê que a corrida pelo prazer, ela também existe em Israel. Você vê parlamentares que querem acabar com o judaísmo, querem acabar com o casamento religioso, querem que o casamento seja só civil, o que vai gerar uma grande assimilação e um não controle de quem é judeu em Israel. Ou seja, as pessoas querem acabar com tudo que é religioso. Né? Não todo mundo, mas você vê parlamentares aqui em Israel desesperadamente querendo cortar dinheiro para yeshiva, querendo cortar leis que estão conectadas ao judaísmo e que no final das contas fere a todo mundo. Porque se tem um motivo que faz com que a gente consiga vir para Israel, ter algum sucesso, só tem um, que se chama Torá. Tá certo? Sem a Torá, a gente não teria nenhum sucesso. Aproveitando aí para dar uma boa noite também que eu esqueci, Alexandre Gomberg, direto de Aranana, tá certo? Boa noite para você e só coisas boas. E vamos continuar aqui o nosso estudo. Tá Papeira também, Sadiq Kadosh, me passa o telefone do Leibe, tá bom? Bezat Hashem, Helena te passa depois do senhor. E Zev também, dando um grande abraço, tá bom? Bom, pessoal, o quinto sinal, sem reprimendas. O que significa esse quinto sinal? Galera, hoje em dia a gente está numa geração que todos nós, sem nenhuma exceção, passamos pelo defeito de ser um pouco chorão, de ser um pouco reclamão. O que significa sem reprimendas? A gente sabe que uma das 613 mitzvot, mandamentos da Torá, é você reprimir uma pessoa. Não reprimir no sentido pejorativo, é de você criticar de forma construtiva alguém quando ele está fazendo algo errado. Obviamente, a Torá fala que você não pode fazer isso em público, você tem que fazer isso com uma voz boa, você tem que fazer isso quando você sabe que a pessoa vai aceitar ou quando tem boas chances disso acontecer. Porém, por outro lado, hoje em dia a gente está numa geração onde ninguém aceita ser criticado. Hoje em dia no Facebook todo mundo é tzadik, hoje em dia no Facebook todo mundo só bota foto de anjinho, de coisa feliz, todo mundo é tzadik, todo mundo ama os animais, todo mundo não só nega o oposto, não tem nenhuma maldade. O mundo continua a porcaria que está, mas graças a Deus nas redes sociais todo mundo é sábio da época do Beit HaMikdash. Então a gente vê que além da gente viver uma grande falsidade, e pelo fato da gente viver uma grande falsidade, a gente não consegue ser criticado. A pessoa quando vai criticar, ele critica de uma forma orgulhosa. E quando a pessoa é criticada, ela não aceita. Quem é você para falar de mim? E você que também errou nisso? E já age com vingança. Então a gente não consegue, nem com facilidade que for, conseguir ajudar uma outra pessoa a se consertar. Tá? E isso é um grande problema. Tá? O Papeira também te amo aí. Sadicão, que está aí trabalhando agora no Macom. Pessoa maravilhosa aí que esteve muito tempo na Sharidat. Um grande abraço para você, Tzadik. Bom, pessoal, então esse é o quinto sinal, sem reprimendas. Ou seja, não dá mais para você falar. É uma geração que alguém vem apontar o dedo, conversar com você numa boa, você já começa a ter aquela vontadezinha de chorar. E é isso, é um problema. Porque a gente não consegue consertar com mímica, nem com mandando mensagem por sonho. É óbvio que a pessoa que está criticando, ela não pode fazer em público, ela tem que falar com uma voz e com argumentos doces, e ele também tem que conhecer a pessoa a ponto de saber se tem uma boa chance daquela pessoa aceitar a crítica, tá certo? Essas são pelo menos as 3 condições para você que está aí do outro lado da tela, quando quer ajudar um amigo seu, quer dar um toque, mas não sabe como fazer. Sexto sinal, galera, locais de cultos mal utilizados. Tá? Em hebraico está escrito Beit Vaad e Heleznut. Tá? Em português está até bonito, porque em hebraico significa casas de reuniões que vão se tornar prostíbulos. Pessoal, esse é um tema triste de comentar, mas hoje em dia a gente vê que até as reuniões de família, até as coisas que deveriam ter sobrado para a gente como coisa boa na nossa geração, a gente consegue colocar alguma besteira, algum conceito pornográfico no assunto, né? Então você tem aí um churrasco de família, você tem aquela prima lá de 3º grau, aproveita, chega nela, embebeda ela, bebe você também. Ou seja, até as coisas que deveriam ser mais sutis, deveriam ser mais delicadas, mais conservadas, a gente também aproveita para se corromper. Até quando uma pessoa pode ir em qualquer casa de culto, ou seja, religioso também, seja sinagoga, ou cada um com a religião que tem, mas no caso como judeu, aqui a gente está falando uma sinagoga, a pessoa vai numa festa da sinagoga e infelizmente a pessoa, ele pode perder o intuito completo e falar, o que eu quero aqui é pintar e bordar. E óbvio que a raiz disso é triste.
Tá certo? A gente sabe que hoje em dia a gente no povo judeu enfrenta um problema de assimilação muito grande, tem muita gente fazendo um trabalho bonito, maravilhoso, mas ao mesmo tempo é triste ver o quanto os conceitos eles estão se perdendo. Ou seja, como a raiz, a pureza que deveria sobrar em pelo menos algum ato do seu dia a dia, ele também está ali perecendo. Tá bom? Número 7, centros de Torá destruídos. Tá bom? O centro de Torá sendo, por exemplo, a própria diáspora do povo judeu. A gente viu que a gente ficou aí quase 2.000 anos no exílio. Hoje em dia, Baruch Hashem, estamos voltando para Israel. Mas os centros de Torá sendo destruídos, por todos os motivos. É a Alemanha, a França, a Inglaterra discutindo se abate kasher é permitido, sendo que é o menos doloroso, praticamente sem nenhum dano, nenhum sistema nervoso do animal. É gente querendo proibir Brit Milá, é gente querendo proibir qualquer estudo judaico no país, ou através do comunismo, ou islamismo radical, tá certo? Ou seja, a gente vê hoje em dia como é que está se degradando os centros judaicos. A gente vê, por exemplo, em Alepo, na Síria, alguns meses atrás, a ISIS, que destruiu aí a sinagoga que era do Eliyahu Hanavi, profeta Eliyahu, onde ele rezava. Tá certo? Mais de 2.000 anos atrás, foi destruído. Por outro lado, a gente tem a reunião do povo judeu em Israel, com muitos centros judaicos sendo construídos. O que é melhor ainda, tá certo? É como se fosse já pegando o final dos centros de Torá destruídos. Tá bom, galera? O 8º são as fronteiras que vão desaparecer. O que significa isso? Ve'anshei gvul yisovevu me'ir le'ir. Ou seja, isso significa, ele tem dois casos aqui. Um da questão da fronteira em si, que a gente vai começar a ter medo das nossas fronteiras que não vão ser mais seguras. E ele fala também os estudiosos, as pessoas corretas que protegem as fronteiras do povo judeu. Eles protegem as fronteiras espirituais, tá certo? E eles também vão começar a desaparecer, que no caso são grandes tzadikim, que vão começar a ir embora a tal ponto que a gente vai se sentir órfão na nossa geração. E isso acontece muito quando a gente viu aí o falecimento do Rav Ovadia Yosef, falecimento do Rebbe de Lubavitch em 94, falecimento do Rav Eliashiv, falecimento do Baba Sali em 84. Quer dizer, tzadikim que estiveram aí na nossa geração, liderando espiritualmente a nossa geração, e a gente vê aí essas pessoas indo embora e deixando a gente órfão, tá certo? Que é um desespero total. Aproveitando para dar uma boa noite aí para César Bauman, tá bom? Sara Kaji também, da família aí, um grande boa noite. E aproveitando aí, pessoal, como a gente faz todo o shiur, aproveita se você quer deixar escrito aí um shiur para a gente falar para ele, para a cura de alguém, ou elevação da alma que alguém já se foi, ou até mesmo aproveitar para fazer uma pergunta, um comentário sobre o shiur, tá bom? Muito bem-vindo aí para eu estar acompanhando de vez em quando e estar respondendo tanto comentários quanto perguntas, tá bom? Fica aí à vontade. Bom, essa é a fronteira que vai desaparecer, principalmente a fronteira espiritual. A fronteira, muitas vezes a gente entende ela na Torá como a muralha que existe entre o bem e o mal. E ali quem está é o tzadik. Tá certo? Um dos motivos que a Kabbalah pergunta e responde, pergunta retórica, o porquê que Moshe Rabbeinu morreu na entrada de Israel, justo para que a força dele, a santidade dele estivesse ali protegendo também o mérito da existência de Israel, entre Israel e o lado de fora, que muitas vezes, né, a gente vê idolatria e tudo mais. Outra coisa é a sabedoria e a devoção da pessoa sendo ridicularizada. Em hebraico, a gente chama isso de Chochmat Sofrim Veirehet Imasu. As pessoas vão começar a desprezar os sábios da Torá, vão começar a desprezar o judaísmo, vão começar a desprezar aquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas que sabem Torá, e daí que ele sabe Torá, olha como é que ele está andando, uma pessoa que nem consegue andar direito, já está idosa, ou seja, não vai existir mais respeito aí pela Torá, pela sabedoria. Número 10, que é o colapso da verdade. A gente falou isso aí um pouco na aula passada, que é Emet Ederet, né? Ederet significa também desaparecida. A verdade ela vai estar desaparecida. Qual que é o certo? Qual que é o errado? Essa é uma discussão que ela traz muitas questões problemáticas. Por quê, pessoal? Se você para pensar comigo, a verdade ela é uma coisa que inicialmente cada um tem a sua. Né? Não é à toa que as pessoas pegam uma frase da Torá para interpretar como querem, que é Be'emuná da Mihye, que cada um vive a sua emuná.
E a Torá, na verdade, está querendo dizer o quê? Que a emuná é a vida da pessoa. A fé é o que faz a pessoa viver. O ato de ele saber que Hashem está com ele, tudo que ele faz que é pro bem. E a pessoa vai lá e interpreta como cada um vive com a sua fé. Só que pensa comigo aqui numa lógica. Se vem aí o seu pai, se imagina aí tendo 5 anos de idade. Vem o seu pai e sua mãe e diz, cuidado com a janela. Cuidado com a janela que você pode acabar caindo. Óbvio que o pai tiraria a criança, mas é só hipoteticamente para a gente poder aqui pensar junto. Vem o pai e a mãe e fala, cuidado para não cair. O pai e a mãe falam, olha, cuidado que existe uma coisa chamada lei da gravidade. Quando você se joga, você cai. Imagina a criança de 5 anos tem toda a fé do mundo que ele não vai cair. E ele se joga. O que acontece? Ele cai, se patifa no chão. Quantas crianças aí em Rio de Janeiro, só em Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Que cresceram vendo muito filme e botaram a capinha de Superman aí e pularam. Então a gente vê que a verdade é uma coisa só, independente do achismo, da interpretação. A pessoa pode tomar veneno e falar, não vai me fazer mal, ele vai morrer igual. A pessoa pode pular de um prédio e dizer, para mim não importa, eu não conheço a lei da gravidade, não estudei isso aí no colégio. Ele vai cair igual. A verdade é uma só. Tá? Uma explicação filosófica para entender isso é quando a gente pega, por exemplo, uma parede branca e você fala, olha, a gente pode dizer várias coisas sobre o que a cor dessa parede não é. Ou seja, ela não é amarela, ela não é verde, ela não é azul. Mas a única coisa que você pode dizer que ela é branca. Ou seja, a gente pode até falar sobre o que não é. Mas o problema é quando a gente confunde isso com um conceito real. Tá certo? Eu acho que aquilo é bom. Eu acho que aquilo é verdade. Isso acaba acontecendo muito forte quando as pessoas, que é um choque de cultura, quando, por exemplo, a gente vai olhar o Irã, país Irã, e as pessoas falam, pô, deixa o pessoal em paz, é a cultura deles. E você vê o pessoal lá jogando pelo prédio homossexual, cortou o cabelo de forma que eles não gostam, chibatada, mulher que andou sem recato, estuprada e morta em público. E aí você pensa, que bando de animais são esses? Vai ter gente que vai dizer, calma, vamos ser pacífico, tem que respeitar a cultura deles. Então significa que por isso a cultura de alguma pessoa você vai deixar o mal acontecer aos teus olhos, você vai ignorar esse mal. Tá? Então a coerência ela pode existir para o universo inteiro, mas independente da coerência, a verdade ela é uma só. Por isso, quando o ser humano começa a se ponderar do conceito verdade, ele começa a fazer essas sandices aí, como tentar permitir casamento entre mãe e filho, tá? Ou como Mao Tse Tung fez aí no comunismo da China, que é fazer os filhos matarem os pais matarem os filhos. Todo mundo que pensa diferente, um mata o outro. Certo? Quando você não tem Hashem, quando você não tem uma verdade absoluta, a verdade pode ser imutável. Que Marshemov errou o Hitler, que a memória dele seja apagada, o que ele falou? O que ele dizia? Fale uma verdade 1000 vezes, fale uma mentira 1000 vezes, até que ela se torne verdade. O crânio de um judeu é igual ao crânio de um rato. Fala isso 1000 vezes, até as pessoas acharem que é verdade. Por outro lado, você pega o Stalin. O que o Stalin falava? Grande comunista aí da União Soviética, depois de Lenin. Ele falava, acuse as pessoas do que você é. Acuse as pessoas pelo que você faz. E as pessoas vão se confundir, vão começar a ver você como herói. Ou seja, a verdade falsa, ela é extremamente manipulável. Por isso que a gente precisa de uma verdade absoluta. E ela só existe em um lugar chamado Torá. Tá? Então, hoje em dia, a verdade está totalmente perdida. Então, enquanto a gente não crescer nesse âmbito, no caminho da Torá, a gente não vai conseguir entender isso. Inclusive, a paraxá dessa semana é Be'ar e Behukotai, 2 paraxot. Uma das coisas que a paraxá Behukotai fala é que se você andar no meu caminho, eu vou te dar tudo de bom. O Rashi explica o que é fazer andar no meu caminho, se esforçar no estudo da Torá. Como é que adianta você chegar e dizer, mas eu tenho um bom coração? Bom coração, você já nasceu com um bom coração. A maior parte das pessoas já nasce com pureza. Se o objetivo todo fosse manter só a pureza que Hashem te fez criar no mundo, ele não te mandaria para esse mundo. Você já nasceu com um coração puro, ficasse no mundo espiritual. O motivo que Hashem mandou a você, a mim, para esse mundo, é porque ele quer que a gente se conserte, que a gente faça mitzvot, estude Torá, que a gente possa, através desse manual magnífico, saber o que é verdade. A gente vai comprar um computador que é milhões de vezes menos complexo do que o mundo, e a gente já precisa de um super manual, que dirá o mundo que a gente vive. Tá? Aproveitando para Ana Cláudia,
que você tenha muita brahá tzlahá, estando para emprego, caminho profissional, que tenha muito sucesso e só possa dar aí notícias boas, tá bom? Tanto você, junto com todo o Bezat Hashem, todo o Am Israel. Pessoal, falta de respeito pelos mais velhos, número 11. As pessoas não vão conseguir mais ver a diferença que a gente fala hoje, que existe uma mitzvah da Torá, quando uma pessoa mais velha passa por você, você tem que se levantar. A não ser que essa pessoa mais velha diga não precisa, ou seu pai e sua mãe por intimidade te diga isso. Mas existe uma mitzvah de você levantar e de você mostrar um carinho especial para as pessoas mais velhas. Ah, mas você pode perguntar, e se ele não tiver kippah? Se ele não for religioso? Mesmo assim, a Kabbalah fala que a experiência de vida que a pessoa teve já é o bastante para você levantar para ela. Então a gente não está nesse mundo aqui para ficar julgando um a um. Tá certo? Hashem já deu para a gente uma Torá, ele já disse para a gente como analisar o mundo. Agora, analisar e julgar pessoalmente é um erro. A gente não tem que ficar apontando para aquela pessoa e dizer, mas ele não usa kippah, então não me importa. Isso não é um pensamento judaico. O pensamento judaico é, quem é você para julgar ele? Você já sabe se talvez ele salvou a vida de alguém, certo? Um bom pai, um bom irmão, isso também é mitzvah. Tá certo que isso afastado dos Torah e mitzvot, pode se perder, pode até perecer, virar zero. Mas ainda assim são atos bons. E a experiência de vida, o sofrimento que ele já teve nesse mundo, isso já é o bastante pra gente aí, tá certo, pessoal? Respeitar os mais velhos. Não é à toa que o Pirkei Avot, a ética dos pais, fala que quando a pessoa chega nos 60 anos, ele tem sabedoria. E essa sabedoria é para ser passada para o mundo. E quando você encontra uma pessoa de 60 anos, que seja para ele te contar a história de vida dele, ou se ele passou por alguma repressão, algum governo maluco, ele quer te contar a maldade que às vezes entra no ser humano. Enfim, você tem muito que aprender com ele. Como está escrito também, quem é o sábio é aquele que aprende de todo mundo. Então já está aí para a gente uma trava, para caso a gente dê desculpa de que a pessoa não é religiosa, não precisa dar respeito. Óbvio que precisa dar todo respeito. Tá bom? Yosef Santana, Shalom Rav desde São Paulo, também é um Shalom, o Vrahá para você, Tzadik. Número 12. Inimigos sob o mesmo teto. Tá certo, pessoal? Isso a gente fala tanto sobre a casa, como também sobre a terra que a gente vive. A gente vai ter inimigos sob o mesmo teto, a gente vê isso no Estado de Israel, tá bom? É óbvio que eu não estou aqui para generalizar todo o árabe. Existem muitos árabes bons, a cultura árabe é algo maravilhoso, a culinária árabe é bom, a música árabe, tá? A minha própria família veio do Egito, minha mãe nasceu no Egito, tem muita coisa boa. O problema é quando a gente vê o islamismo radical, o terrorismo, e vive sob o nosso teto. Não só isso, como muitas vezes a gente paga imposto para se dar dinheiro para terroristas que vão usar o dinheiro de imposto que a gente paga para fazer bomba caseira, arma caseira, certo? Para comprar carro, roubar e sair matando. Então olha que bizarro, tá? A gente tem que evitar isso, porque toda vez que você é bom com uma pessoa que é cruel, você vai ter sendo cruel com pessoas boas. Que fique claro esse pensamento judaico. O pensamento judaico não é leva um tapa na cara e dá outra face. Esse pensamento está longe de ser judaico. Se a gente pensasse assim, a gente já não estaria aqui desde a primeira guerra, quando a gente saiu do Egito, e o Amalek, que é o famoso povo aí amaldiçoado, que só quer ódio, a gente já teria acabado ali. Certo? Então a gente não pode ser bom com pessoas cruéis. Tá bom? Isso é uma questão muito forte. Por outro lado, a gente não pode fazer autotutela, né, que a gente conhece na jurisdição, na Constituição brasileira, que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, mas você não pode compactuar e dar força porque o jeito dele é legal, ou porque ele tem muita influência. Então eu vou elogiar, eu vou compactuar, eu vou tomar um brinde com ele é rico. Você não pode compactuar com pessoas cruéis em nenhuma instância, ou seja, em nenhum nível, nenhum grau, tá bom? 13º sinal, uma geração com face de cachorro. Penei Kelev, a gente falou isso na aula passada, é uma geração que não é a primeira, aquela vergonha, igual o primeiro sinal, que as pessoas vão mentir, vão fazer tudo para chegar no poder. Essa é aquela vergonha mesmo que a gente fala que não dá nem para acreditar. As pessoas tendo relação sexual aí no meio de festa, no meio da rua, as pessoas andando sem roupa, tanto homem como mulher. Quer dizer, não existe mais, não existe mais conceito de direito de recato, tá certo? Chega a ser piada. Às vezes a mulher vai para a praia com um biquíni que aparece tudo e dorme com uma camisola que não aparece quase nada. Quer dizer, para o marido dela com quem ela está dormindo não aparece quase nada,
porque está tudo coberto ali com a camisola grande, e na praia tem um fiozinho passando ali, como se aquilo fizesse diferença para uma pessoa nua. Ou seja, a coerência nossa, a coerência humana, ela está indo embora. A gente não consegue fazer 2 mais 2 são 4. E o homem é igual, não faz diferença. O homem está ali, gosta de dormir com uma calça de moletom, um casaquinho, mas na praia também está de sunguinha ali, marcando tudo. Ou seja, a depravação ela está a nível máximo. O cachorro ele é conhecido por ser um dos únicos animais que ele faz de relação do teu lado. E se sobrar, faz em você mesmo, faz no teu sapato, faz na tua perna, faz na tua calça, né? O cachorro ele cruza na tua frente. Diferente de muitos outros animais. Papagaio, os animais que se você retira ele do cativeiro, ele morre. E você vê que não existe. Tá? Agora eu estou vendo aqui Pedro Danham. O povo judeu desde os tempos antigos foi feito povo guerreiro que luta pelo seu Deus. É a pura verdade. Se a gente não fizesse isso, a gente não teria sobrevivido até aqui. E o comentário do Ortiz, grande aluno aí da Sharidad, vai torar para você também. Tá bom? Ok, galera? Então essa é a geração cara de cachorro que a gente tem hoje em dia. O recato acabou. Hoje em dia você vê a sua filha de 5 aninhos rebolando, dançando funk, é a coisa mais fofinha do mundo. Quantos vídeos você já fez? Quanta memória já gastou? No final das contas, é a pessoa que está aí, como é que fala? Está comemorando a própria cova dele. No final das contas, a criança cresce, se perde, engravida sem saber, é doença para lá, para cá, é uma loucura. E a gente está nesse mundo. Então a gente precisa se resguardar, saber que o corpo humano, ele é um diamante que a Hashem te deu, ele só pertence à intimidade. A intimidade com o seu casal, à vontade, ou seja, de forma normal. Pessoal, 14. Falta de vergonha perante os pais. Ben eno mitbayesh me'aviv. O filho que ele não tem mais vergonha dos pais. Né? O que a gente vê hoje? O que tem diferente com o caso passado? É o caso que a geração com a cara de cachorro é aquela pessoa que ele vai numa festa. Tudo bem, meus pais não estão aqui para ver essa vergonha que estou passando. Ou se eu estou bebendo, estou passando mal. Né? Estou voltando de uma festa passando vexame. Meu pai não está vendo. Só vai me ver amanhã acordado de tênis. Quando eu estiver dormindo de tênis, é o máximo que ele vai ver. Mas a falta de vergonha perante os pais. Hoje em dia a gente vê que não tem mais temor aos pais. Às vezes as pessoas trazendo ficante, namorada, debaixo do nariz dos pais. Quer dizer, não tendo mais temor pela própria casa, pelo próprio lar dele, que é o único lugar que ele poderia preservar, ele destrói. Né? Hoje em dia a boate está muito caro, faz festa de arromba em casa, que é melhor ainda, não tem lei dentro da tua casa, destrói. Faz todas as perversões possíveis que vierem à tua cabeça. Isso é a tristeza que a gente está vivendo na nossa geração. O número 15 é nada restou a fazer. Pessoal, sobre esse nada restou a fazer, que significa pergunta. Vem cá. Então, em quem eu vou me basear? Em quem eu vou me basear? Eu não tenho em quem me basear, a não ser em Hashem. Então, aqui a gente vê um pouquinho desse livro que a gente está estudando, dos 15 sinais, que a gente vai chegar no momento que a gente já está nele, que a gente não sabe mais em quem confiar. Óbvio que a gente tem a nossa família, as pessoas que a gente escolhe para perto da gente, nossos amigos, mas a gente vê que está cada vez mais difícil, tem quem confiar, cada vez está mais difícil a gente ter pessoas com quem a gente se conecta de coração, então a gente não tem mais em quem se basear, a não ser em Hashem. Tá bom? Deixa eu ver rapidinho aqui uma pergunta que a gente vai falar aqui sobre Gog e Magog, essa última guerra, que eu vou falar bastante, o máximo que eu puder aqui nessa aula, e a gente com certeza vai precisar de uma próxima aula para aprofundar nesse assunto. Sabemos as consequências de se afastar de Hashem, né? O Elisha Nuri, verdade, Rahel Adassa, Shalom Rav, atrasada, mas chegamos, Bezat Hashem, boa noite, Mishael Israel, Shalom Rav, Shalom, Shalom, tá bom? Shalom, Shalom para todo mundo que está entrando, e vamos estudar Torá, você que está aí entrando, aproveitando para falar 5 segundinhos aqui, coloca no compartilhar, marca as pessoas aí que podem gostar desse show, avisa as pessoas do teu WhatsApp, tá bom? Fala sobre o canal do YouTube, canal Eliel Haske, aproveita para poder assistir showzinho quando você estiver deitado antes de dormir, no trabalho, no intervalo, em casa, tá bom? Para você poder sempre estar escutando Torá, canal do Eliel Haske. Obviamente não faltam outros canais de Torá, Kibli Neder, que não são meus, e a gente também vai aproveitar para falar no final do show. Pessoal, vamos para o nosso tema aqui polêmico. Nosso tema pesado sobre a última guerra
que existe como profecia da nossa sagrada Torá. A gente encontra um tema chamado Gog ou Magog, que seria a última guerra, a última profecia em formato de guerra que vai acontecer nos nossos tempos. O Rabi Shimon bar Yochai, o rabino que escreveu a Kabbalah, ele fala uma coisa muito forte. Ele fala que toda vez que está escrito Yaakov, que é Jacó em português, Yaakov, essa palavra é escrita sem o Vav, ou seja, sem a letra que significa a onomatopeia, ou seja, o som de O. Não tem o som, não tem o O. A gente fala Yaakov porque a gente sabe pela forma de escrever que se fala desse jeito, que é Yaakov, porque tem outras leis gramaticais que assim explicam. Mas tem uma vez na Torá somente que está escrito Yaakov com Vav, com essa letra que faz o sinal de O. Vem a Kabbalah e diz pra gente uma coisa impressionante. O Rabi Shimon bar Yochai fala pra gente que a palavra Yaakov com Vav, o Vav é a letra Vav, ele tem a numerologia 6. E ele explica que daqui a gente entende que no 6º milênio, que é a partir do ano 5000 para frente, o povo judeu vai começar a regressar para a sua terra de Israel. E Jacó vai sofrer na mão de Esav e de Ismael. Esav é a força de Amalek, que é a força da impureza, da idolatria, e na força de Ismael, que hoje em dia é o islamismo radical. Não estou falando de todo o islamismo, somente do islamismo radical terrorista, que são as pessoas que vão querer te matar somente por considerarem você, sei lá, um infiel, de acordo com a sua religião. E muita morte vai acontecer. E o Rabi Shimon bar Yochai fala que em seguida Mashiach vai chegar. Então, pessoal, vamos fazer as contas aqui para esse início aqui de Gog ou Magog. Nós já passamos do ano 5000. Nós já temos 6.300.000 em média judeus em Israel, estamos regressando com toda a força. A Hashem está escolhendo os piores governos do mundo para colocar espalhados para os judeus quererem fazer aliá e vir em massa para cá. E a gente está vendo os judeus desde 48 sofrendo atentados, intifadas, ataques terroristas, facas, tudo que você pode imaginar. E agora o que está faltando? O toque do shofar, Mashiach. Junto com essa questão, essa profecia, a gente tem um muro das lamentações chamado Kotel HaMa'aravi. Está escrito nas profecias, e Shlomo Amelech também escreve isso de forma indicada no Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, que o Kotel, o nosso muro das lamentações, jamais vai cair. Ele foi usado para fazer o primeiro templo, Beit HaMikdash, segundo Beit HaMikdash, segundo templo, e vai perdurar e vai ser construído, vai ser utilizado para o terceiro Beit HaMikdash. Olha que bomba! A parede chamada Kotel, ninguém destruiu ela, nem os romanos, nem os babilônios. Esqueceram de destruir só essa parede, que não é muito pequena, tem uma altura aí gigantesca, pelo menos de uns 10 andares. Ninguém viu. Que coisa estranha. Óbvio que viu, mas ignorou. E agora, segundo o Beit HaMikdash, todo mundo viu, não destruiu. O povo judeu, sempre que chegou em Israel, rezava no Kotel. Os idólatras, ou aqueles que odiavam o povo judeu, iam destruir Jerusalém e esqueciam de destruir só uma coisa, o Kotel. A cidade de Jerusalém, arqueologicamente falando, já foi destruída e soterrada por total 9 vezes. E nessas 9 vezes que a cidade foi totalmente destruída, só esqueceram de destruir uma coisa. Olha que irônico. O Kotel, o Muro das Lamentações. Pessoal, a Jordânia ficou com o Kotel em 48 até 67, a Guerra dos 6 Dias, e usava o Kotel de lixo da cidade. O pessoal defecava, urinava, fazia toda forma de desprezar a religião judaica. E só esqueceram de novo de mais uma coisa. Destruíram tanto o lar judaico. Tentaram botar tanta bomba e conseguiram em tanto lugar. Mas jamais fizeram uma coisa. Tirar sequer um pedaço ali do nosso Kotel. Tá certo? Então tá aí uma profecia que o Kotel, ele é a janela metafórica pela qual Deus olha o mundo. E Mashiach vai chegar e vai construir o Beit HaMikdash com o Kotel. Gog ou Magog, vamos começar a entrar mais. Gog ou Magog é uma guerra que está escrita no Tanar, em vários livros, em Daniel, está escrito em Hizkiel, Ezequiel, capítulo 38. Está escrito no Terrilim, o David Amélia, o rei Davi fala sobre um Terrilim, que 1000 vão morrer à sua esquerda nessa guerra, 10.000 à sua direita, e em você nada vai acontecer. Porque as pessoas que tiverem Torá, estudo de Torá, e atos bons, ele está totalmente imune dessa guerra de Gog e Magog.
Aonde está escrito isso? Na Guemará, tratado de uma Sanedrim, da qual cada rabino fala uma opinião para como ele vai se proteger dessa guerra, e a principal resposta, fica e conclusão da nossa Guemará, é que quem tem estudo de Torá nas mãos e bons atos, ele está imune, ou seja, está protegido na guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog vai ser uma guerra que vai acontecer entre principalmente Edom e Ismael, que vai ser entre o materialismo cristão e idólatra conectado a poder, que é parte do Ocidente, versus Ismael, que é o islamismo radical do Oriente. Essa guerra vai ser o inferno na Terra. Por quê? Porque não é uma guerra de países, é uma guerra de ideologia. É como se fossem as cruzadas, só que 1000 vezes mais potentes devido às tecnologias. Hoje em dia, infelizmente, você encontra aí uma das armas mais assustadoras. Eu só quero falar uma, já que o intuito não é falar das armas como um todo, mas para a gente ter uma ideia. Hoje em dia existe um míssil chamado míssil balístico intercontinental com multi-explosivos. Ou seja, é um míssil que dentro dele cabe até 12 ogivas, 12 bombas de hidrogênio, que são às vezes até 1000 vezes mais fortes do que uma bomba nuclear. E são 12 dessas, que dá para destruir um país inteiro de uma vez só. Um míssil destrói um país inteiro. E os Estados Unidos, que tem o melhor antimíssil do mundo para esse tipo de ataque, só tem 40% de chance de conseguir se proteger, já que esse míssil balístico vai jogando vários projéteis falsos, corpos de ferro quente, e aí o antimíssil entende como o próprio míssil e vai pegando tudo de errado, não vai pegando o míssil em si, e o míssil ataca onde ele quer. Estamos falando de uma arma. A gente tem um Gaon de Vilna, 1700, que fala que essa guerra vai acontecer no último dia de Sukkot, Hoshana Rabbah, o 7º dia de Sukkot, que a gente vira a noite da Torá. Ele fala que também quem estiver na Sukkah, mais ainda, vai estar protegido, e essa guerra vai durar só segundos. Em Hizquiel, no profeta Hizquiel, fala que essa guerra vai durar 7 anos. Mas tem rabinos que interpretam por bem, dizendo que já que o povo judeu, com as suas mitzvot, com as suas boas ações, podem diminuir um decreto amargo, então pode ser que uma coisa que acontece em anos vai poder acontecer em alguns segundos. E agora a gente vai começar a falar passo a passo dessa guerra para você aí que está assistindo, tá bom? Rapidamente aqui comentar. Ivoni de Souza Ravelial, Shalom Uvrahá para você também, tá certo? E aqui, Pedro Danham, ontem tive um debate com uma pessoa que não sabia nada, somente falou coisas que não tem nada a ver com essa guerra. Então, dei uma explicação de forma judaica sobre a guerra de Gog e Magog, parabéns. É bom a gente jorrar a Torá para o mundo. A gente sabe que o judaísmo é a única religião monoteísta do mundo que ela não é expansionista e não proselitista. Ou seja, não existe na força do judeu, quando ensina a Torá, querer que pessoas se convertam. Não tem essa necessidade. Porque a gente não está naquela religião política que diz que quem não faz Torá vai para o inferno. Isso não existe. Até porque inferno também é algo muito complicado de se explicar. Então, quando a gente fala que a pessoa não é judia, se ele faz as 7 leis de Noah, ele é tzadik. Mesmo sem ser judeu, não precisa ser judeu. Mas pelo fato de ele fazer as 7 leis de Noah, ele pode se tornar um tzadik. Hoje em dia não faltam livros na editora Sefer, também do Rav Shimshon Bisker, tá? Depois eu posso botar o site aí para não os judeus que estão assistindo, sobre livros e livros de Torá, somente para o público Ben Noah, que são pessoas não judias que querem seguir as 7 leis e se tornarem tzadik e terem mundo vindouro, estarem também na geração de Mashiach, sem precisar daquele terror psicológico que existe nas religiões humanas que dizem, se você não for do meu grupo, já era. Isso aí existe, tá? Nas piadas aí alheias. Mas no povo judeu, na nossa Torá, isso não existe. Tá bom? Hebe Salenig também uma boa noite. Fernando Lahat, boa noite também. Maria Magalhães também, boa noite. Obrigado, Hebe Salenig pelo elogio. E Pedro Sidarham, gostaria de perguntar se o Rav está no Rio de Janeiro. Bom, na verdade eu moro em Jerusalém, já há 9 anos eu moro em Israel. Eu vim do Rio de Janeiro, da Tijuca, com 18 para 19 anos, mas hoje sou apaixonado por essa terra, é difícil me tirar daqui, eu adoro aqui. Ricardo Nigri, Irado Rav e Júlio, tamo junto, amém ve amém. E por favor, Rav, mande mesmo. Me fala só o que manda, eu não entendi, Ivanilde. Certo? Pessoal, vamos lá, assunto Gog e Magog. Vamos lá, galera. Ok, aí, pessoal, o Ortiz Fialho acabou de colocar aqui
o link do Guia Bnei Noach, tá bom? Esse site foi criado aí pelo Christian Eder, um grande aluno de Tzadik aí da Sharidat, tá bom? E é sobre o Rabino Rav Shimshon Brisker, o Rabino que já tem mais de 20 livros aí para o público judaico, e também já tem uns 6 ou 7 livros nesse site, que são vendidos aí com preço muito bom, tá bom? A propaganda é 100% aqui pela Torá, não é por lucro nem ganhar um centavo, e essas pessoas não judias podem estudar as 7 leis de Noah de forma mais profunda possível e se tornarem sábios, Bnei Noach. Tá bom, galera? Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos. Adam Schwartz não rolou a ravuta, mas estamos aí. Adam Schwartz, querido aí, ex-aluno da Sharidat que casou, mora no meu prédio. E aí temos o mérito de fazer uma vez por semana um estudo. Shalom Uvrahat Tzadik. Pessoal, Gog Magog, passo a passo. A Torá fala que a Gemara começa a perguntar de onde vai partir essa guerra. Existem várias opiniões. Tá certo? A principal opinião é que essa guerra vai partir da Pérsia Antiga. Onde é a Pérsia Antiga? Um lugar fofo, pacífico, Irã, Revolução Islâmica desde 1979, pelos xiitas Al-Khamenis, que são conectados diretamente ao Hezbollah, tá certo? E que se andou diferente de como tem que andar, morre, só morre, não acontece mais nada, tá bom? Desmunhecou a mão, jogado pela janela. Seja um lugar tranquilo, fofo, e logo esse lugar, onde vai ter um Ahmadinejad, que desde 2001, o ex-presidente aí do Irã, prometeu 3 vezes, pelo menos publicamente, varrer Israel do mapa com um tratamento de urânio aí sendo feito aliado à Rússia, tá certo? E muita bomba nuclear aí de sobremesa querendo mandar para Israel, tá certo? Então, inicialmente a guerra vai começar da Pérsia Antiga, mas não vai ser o Irã contra Israel. Inicialmente vai ser países fortes do Ocidente, como Estados Unidos, Inglaterra, França, os principais aliados do Oriente e países principalmente considerados protestantes ou cristãos, que estão conectados a muita riqueza e idolatria, que é o cristianismo, e eles vão bater de frente com o Irã e vão entrar numa guerra ferrenha, e no final das contas as pessoas vão dizer, peraí, que a gente está guerreando tanto se no final tudo é culpa dos judeus? É só jogar a culpa no judeu? Está comendo muito falafel, está com a barba muito grande, a culpa é dele. Então, no final das contas, as pessoas vão jogar a culpa nos judeus, como fizeram os protocolos sábios de Sião no comunismo da União Soviética, como o Mein Kampf, Hitler, Marshemov Zeros, que o nome dele seja apagado da existência, também escreveu no Mein Kampf, no livro dele, que a maior luta dele era contra o povo judeu. Ele falou pelo menos a verdade, porque o povo judeu criou 2 coisas: a consciência do espiritual, que é a alma, e a consciência entre o certo e o errado. Então ele queria destruir o povo judeu. Tudo cai na conta do povo judeu, né? E é uma coisa impressionante. Se Israel constrói uma casa que está numa linha discutível da Guerra de 67, o mundo só sabe falar disso. Agora foi descoberto que o presidente Assad da Síria, não só que já está sendo responsável por 500 mil de pessoas mortas na Guerra da Síria, como descobriram que ele estava fazendo um campo de concentração com câmera de gás dentro da prisão na Síria, certo? E a ONU não fala uma palavra disso. São centenas de resoluções contra Israel porque espirrou, Israel porque foi no banheiro e não usou baby wipes, Israel porque espirrou e não botou a mão na frente. Enquanto isso, a Síria, o Iêmen, o Irã estão matando, dizimando a sua própria população e ninguém fala absolutamente nada. Então a gente vê aí a maldição que está acontecendo nesse mundo, tá certo? Então o povo judeu, ele vai ser mais odiado do que já é. Agora, por que o povo judeu é extremamente odiado? Você aí que sempre se perguntou. Uma explicação eu vou dar, dentre muitas que existem. A palavra Har Sinai, que é o nome da montanha da qual a gente recebeu a Torá, ela também se escuta como Siná, que é ódio. Sinai, Siná. Então, o Midrash, que é um estudo mais alusório, metafórico em cima do judaísmo, fala que a partir do momento que a gente recebeu a Torá no Har Sinai, que é está ligado à palavra ódio, pelo menos como se fala, como se escuta, não pela raiz da palavra, não gramatical, mas como se fala. Então o ódio também desceu aos outros povos que vão dizer, quem você acha que é judeu? Você faz o Brit Milá porque você acha que é mais higiênico do que eu? Você come kasher porque acha que é melhor? Então olha que mundo maluco. Se o cara é vegetariano, às vezes ele até ganha uma salva de palmas. Se ele escuta o Dalai Lama e é budista, pô, parabéns, cara, vou até dar 3 pulinhos para você.
Mas se você come kasher maluco, se você bota tzitzit, precisa de psiquiatra, se você gosta de comer kasher e ser higiênico, precisa ser preso, ou seja, você é maluco. Esse sentimento que existe na nossa geração é a prova clara de que o ódio contra o povo judeu vai existir até dentro do nosso povo. Dentro do seu povo aí, povo judeu, nosso povo, que as pessoas vão se odiar por dentro, como existe muitas vezes aqui em Israel, que você não consegue olhar para a cara de um religioso. O cara usa uma kippah e já tem raiva. Tá certo? Então essa guerra, no final das contas, as pessoas vão falar, peraí, quem construiu Israel? Israel, o povo judeu. Tem um exército aí que sempre está dizendo que é para se defender, mas na verdade é mal. Israel, no final das contas, eu não sei quais desculpas vão usar, mas vão com tudo em cima de Israel. E a guerra vai acontecer dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Mas a Kabbalah fala e a Gemara diz que não vai existir lugar mais salvo, lugar mais protegido do que Israel, principalmente Jerusalém. Olha que loucura, principalmente uma contradição. Mas a Torá quer dizer que fora de Israel vai haver menos proteção. As pessoas que têm Torá e Mitzvot também vão estar bem fora de Israel. Mas ainda assim, quem está dentro de Israel e Jerusalém, a providência divina é muito mais próxima. Isso aí não precisa provar para ninguém. É uma coisa óbvia. Em todo lugar você encontra alguma escrita sobre Israel, mitzvah ligada a Israel. É mais mitzvah quando você está em Israel. Tá certo? Então, o ato de a gente estar nessa guerra em Israel e Jerusalém, a gente vai poder estar protegido aqui. Tá certo? Eu quero trazer mais um tema para vocês, que é o tema de algumas pessoas chamadas autistas, tá? Que inicialmente é um problema aí cerebral, e que é um enigma até hoje na ciência. E a gente tem um rabino chamado Rav Steinman, que é um grandioso rabino da nossa geração. E ele dá carta assinada para um grupo de ortodoxos aqui de Jerusalém que estudam autistas, que inicialmente autistas são pessoas que não esqueceram o que eles viram no mundo espiritual, são pessoas mais elevadas, não é todo grau de autismo, mas alguns, e essas pessoas têm muito o que dizer. Depois eu vou dar uma aula aí para vocês sobre autismo na Torá, dá para falar muita coisa legal, mas o importante agora é falar sobre a guerra de Gog e Magog, e tem autistas que estão falando sem parar sobre a ISIS, que no final das contas ele é só uma introdução da guerra de Gog e Magog, falando das armas químicas, dos olhos, que o mundo inteiro só estão colocando olhos para Israel. E esses próprios autistas falam que quando tiver guerra de verdade, não adianta a pistola, não adianta a metralhadora, não adianta a bazuca. Óbvio que pode usar, porque esforço é para ser utilizado. Mas no final das contas, os autistas falam que quem puder se tranca em casa, com quem puder colocar para dentro, começa a rezar para Hashem, fazer tchuvá, arrependimento, e falar: Hashem, eu não tenho quem me basear, não sei em você. Porque essa vai ser a frase-chave que está conectada ao 15º sinal, que a gente estudou aqui nos dias que estão chegando, que é: não restou nada a fazer a não ser Torá, mitzvot, e saber que a gente não tem quem se basear, não sei em Hashem. Tá certo? Essa é uma guerra que vai ser uma guerra nuclear, porque está escrito que as bombas vão matar milhões de pessoas de uma vez só, e hoje em dia a gente vê isso na bomba nuclear de hidrogênio. E o Gaon de Vilna fala que essa guerra vai acontecer em 8 segundos. E por outro lado está escrito que 2/3 do mundo vão morrer nessa guerra, que atualmente seriam 4 bilhões. Como 4 bilhões de pessoas podem morrer em alguns segundos? A única forma que a gente encontra como solução para essa encruzilhada seria a bomba nuclear, tá? A bomba de hidrogênio. E essa data, a gente sabe que ela está chegando. Por que ela está chegando? Porque a gente vê que todos os sinais já estão acontecendo. A terra só vai florescer na mão do povo judeu em Israel. A gente vai ter sucesso na terra de Israel. O povo vai começar a voltar que nem maluco para a terra de Israel. As pessoas vão começar a fazer tchuvá. Filhos vão começar a fazer tchuvá nos pais. As pessoas que estão longe do judaísmo vão começar a ficar sedentas por Torá. Ao mesmo tempo que vai ter gente que vai odiar a Torá, até dentro do povo judeu, e as pessoas já estão escolhendo o caminho, que elas não querem Mashiach, não querem estar na era messiânica, eles querem só aproveitar e ir embora desse mundo, e Hashem vai fazer a vontade deles. Vou aproveitar e ir embora. E vão ter as pessoas que eles vão estar sedentos de sabedoria. As pessoas que querem
que esse mundo se torne um propósito. Ele quer fazer coisas boas. E essas pessoas têm uma coisa chamada Torá. O povo judeu tem a Torá. E o não judeu também tem a Torá através das 7 leis de Noah, da qual ele pode estar um grande tzadik. Pessoal, eu gostaria de contar uma história aqui para vocês. E na aula que vem, continuar falando mais sobre o que os autistas falam sobre Gog e Magog. Tá certo? Falar um pouco sobre códigos da Torá em relação a Gog e Magog. Falar evoluir um pouco mais esse tema com vocês, trazendo mais outras fontes, tá certo? Eu acho que com o terceiro shiur, eu acho que vai ter aí uma quantidade, uma bagagem legal de conteúdo, tá bom? No próximo shiur, no domingo, a gente vai estar falando sobre isso, tá? Vai ser, se Deus quiser, Bli Neder, sem promessa, a última aula sobre esse tema, que a gente vai entrar em mais detalhes, porque quem é Amalek, quem é Ismael, o islamismo radical, qual é a força dele? Por que um atentado tem tanta força contra o povo judeu? Em mérito de quê? E há méritos. Tá certo? Erev Rav, que são as pessoas que estão dentro do povo judeu, mas vieram daquela força inicial da falsa conversão, quando o povo judeu saiu do Egito e fez o bezerro de ouro. Quem são as pessoas hoje em dia? Como saber de quem se afastar? Como dentro do judaísmo a gente está no caminho certo para trazer Mashiach e não causar até mais ódio gratuito através da Torá. Esses temas vão ficar para a aula que vem, tá certo? Eu gostaria para vocês agora de contar... gostaria agora com vocês de contar uma história, tá bom? Ligada a esse tema. Aproveitando aqui para responder... da Nancy Fremer, palestras muito interessantes, muito obrigado. Espero ter a permissão de ir para Jerusalém, Bezat Hashem, com a vontade de Hashem. Ivanida Souza, os nomes dos livros. Os nomes dos livros, como o Ortiz falou, está no próprio link aí, quem quiser entrar. Tá bom? Tá o nome dos livros aí. Não tem nada como a nossa terra, Mishael e Israel. Não há nada como a terra de Israel. Isso é pura verdade. Tá bom? De Geza Lubarino, Shalom Rav. Shalom, shalom para você também. Tá bom, Pedro Naham, Baruch Hashem, Jaqueline, também, Trijanelli, fortes lembranças aí. Ivanildo Souza, não entendo por quê, quem odiarei este povo que amo tanto, só não estou aí, mas amo muito esse povo, Bezat Hashem, estarei um dia. Baruch Hashem, que você pensa assim, Ivanildo, mas tem muita gente que coloca outras teorias para odiar, tá certo? Tov Meod, Ricardo de Oliveira, muito bom, quem será Gog Magog? Tem opiniões que falam que é o Obama, que ele estava em muitos códigos da Torá, o Obama, como um forte amigo aí do islamismo radical, tá certo? A Torá fala, inclusive, que ele era a união entre Edom e Ismael, ao mesmo tempo que a família dele era muçulmana, inclusive nasceu no Paquistão e era religioso até certa idade, Obama. Por outro lado, ele estava representando o United States, os Estados Unidos, que está ligado, querendo ou não, a forte materialismo, também idolatria dos protestantes. Obrigado pelo alimento riquíssimo, abre os nossos olhos, ilumina nosso coração, muito obrigado. Toda Rabá Bevacachá, também Vanito Souza. Pessoal, gostaria de terminar dizendo para vocês o seguinte. Uma vez, o Hafetz Haim, que é um grande tzadik da Europa, que faleceu em 1934, que inclusive falou detalhes da guerra de Gog e Magog, que eu vou trazer na aula que vem. Não perca você a aula que vem, domingo, 10 da noite, em Israel, 4 da tarde, no Brasil. Esse tzadik Hafetz Haim andava, que aí na época que ainda o pessoal andava de carroça. E ele estava andando de carroça, um grande sábio da Torá, já mais idoso. E quando ele estava andando de carroça, ele encontrou um amigo dele da época da Yeshivat, quando eles eram pequenos. Os dois saíram cada um de sua carroça, se cumprimentaram, se abraçaram, saudosos há quanto tempo. E aí o Hafetz Haim fala para esse amigo, como é que você está, como é que está a tua vida? E essa pessoa, por sua vez, fala, eu virei um doutor, não acabei não seguindo no caminho da Torá, mas graças a Deus eu sou um médico importante, tenho muito dinheiro, olha minha carroça, eu tenho, graças a Deus, muita coisa boa. Mas e você, Hafetz Haim, eu estou vendo a tua roupa, a tua carroça, não está uma coisa muito bonita? Me conta aí como é que você está. E o Hafetz Haim falou, Baruch Hashem, desde lá eu mantive religioso, hoje em dia eu estudo Torá, ensino Torá. Óbvio que ele explicou de forma muito humilde, ele foi uma das maiores lamparinas de judaísmo por todo o mundo inteiro. Hafetz Haim, que em português é o que ama a vida, assim chamavam ele, por ter feito um livro contra Lashon Hara. Quem não fala Lashon Hara, por consequência, ama a vida. E aí, o Hafetz Haim explicou que ele era religioso, tinha Torá, mitzvot, ensinava Torá, tá certo?
Até que veio esse doutor e falou, mas o que adianta? Torá, mitzvot, olha o que eu tenho, olha o que você tem. A resposta do Hafetz Haim foi curta, categórica e bombástica. A resposta do Hafetz Haim foi, o que adianta você ter toda essa carroça, toda essa riqueza, se você está indo para a direção errada? Eu posso estar a pé, posso estar com a carroça que for, mas eu estou indo na direção certa. Se é para eu pegar uma Ferrari e se jogar no precipício, eu prefiro andar de skate, mas para a direção certa. Aí já sou eu complementando aqui. Tá certo, pessoal? Daqui a gente aprende que se eu estou no caminho certo, eu não me importo com a velocidade, eu não me importo com desesperos. Eu sei que tudo tem a sua providência, tudo tem o seu momento. Eu acredito em Hashem, eu tenho paciência. Eu sei que Hashem, tudo é dele, Hashem faz tudo para o bem. E eu sei que Hashem quer tirar alguma coisa, quer me passar algum ensinamento com aquilo que acontece. Então eu vou tranquilo. Como está escrito não é escrito uma frase que se fala muito em Israel, Mishe mefahed me'erhad, lo mefahed me'af erhad. Só em hebraico fica bonito e combina. Quem tem medo daquele não tem medo de nenhum. Vocês não têm medo de ninguém. Quem tem medo do único, não tem medo de ninguém. E essa é, com essa conclusão, tá? Com essa sabedoria do Hafetz Haim, eu queria estar terminando esse show com vocês, tá certo? Aproveitar e dizer para vocês que eu tenho um canal novo no YouTube. Você bota canal do Eliyahu Haskell, eu sou canal Eliyahu Haskell, vai aparecer aí o meu canal. Tem vídeos aleatórios, mas entra no próprio canal. Eu estou começando a devagarzinho botar vídeos, já tem um monte de vídeos lá. Se Deus quiser, eu vou botar todos que estão aqui no Facebook, as dezenas também de vídeos que, graças a Deus, eu tenho também com a Sharebinah, Share News, que são vídeos curtos. Aproveita para ver esses vídeos também no YouTube, estudar a Torá, aproveita para compartilhar com as pessoas no YouTube, aproveita para passar o link para seus amigos e colegas no WhatsApp, e aproveita principalmente agora, enquanto você aí está me assistindo. Todas essas pessoas aí, já passamos aí de 30 pessoas assistindo, aproveita para você compartilhar esse show, compartilha no teu Facebook, lá marca as pessoas que você acha que são boas para assistir, liga, avisa para o WhatsApp, faça o teu esforço, tanto para disseminar o judaísmo, quanto você também está participando de ensinar judaísmo para as pessoas, principalmente para os judeus. A gente sabe que a obrigação da Torá de estudar é para o povo judeu. Aproveita aí, você que conhece os judeus da comunidade ou do teu Facebook, passa e repassa, faz todo o seu esforço para a gente assim estar utilizando as redes sociais, a tecnologia somente para o bem, tá bom? Aproveitando também o Guia Bnei Noach, para não os judeus que estão assistindo, tá aí nos comentários o link com o site com 5 a 6, 7 livros até, para não judeus, para se tornarem verdadeiros sábios, com as 7 leis de Noach, tá bom? Sem precisar se converter, já podem ser pessoas aí super elevadas, tá bom? Aproveito para deixar aí votos de Brahá e Atzlahá para todas as pessoas que estão assistindo, também com as pessoas que não estão assistindo, tá bom? E para todo Am Israel, tá bom, galera? Domingo que vem, se Deus quiser, a gente está aí no nosso próximo shiur, domingo, 10 da noite, 4 da tarde aí do Brasil. Vamos continuar o assunto de vinda de Mashiach e Gog Magog, aprofundando mais, passando mais e mais detalhes e profecias. Tá certo? Tudo de bom e até a próxima. Você pode, mãe, desligar?